Mais um videozinho. Agora eu vou falar sobre os movimentos. Já pegou os mais, beleza. Agora vai ser os movimentos. Movimentar um pouquinho. Vamos nessa. Se inscrevam. Isso é qualquer coisa. Vamos lá. Como vocês viram nos vídeos anteriores, estou fazendo a série de mecânica. Aquela é mais para introduzir a física e também mecânica. Vou até deixar aqui os fones para ficar bem bonitinho. E mais algumas informações. Hoje eu vou falar sobre movimentos. Então, se inscrevam, aperte o sininho, dê o like, compartilhem. Quando ter a estreia, converse no chat ao vivo da estreia. É capaz de eu estar lá, então é isso. Vamos começar. Deixa eu ajeitar aqui. Vai doer a coluna, mano. Foda-se. Vídeo de divulgação científica, projeto de extensão 060553 de junho de 2023 a janeiro de 2025. E esse é o 10º vídeo de divulgação científica. Mecânica 2, movimento com referencial inercial. Os não inerciais eu vou explicar mais tarde. Tá bom? Acho que vai ser no próximo vídeo. Vamos lá. O que é um movimento em referencial inercial? Referencial inercial é um sistema com referência de corpos livres, né, com forças aplicadas que não tem um estado de movimento alterado, ou seja, o corpo livre não sofre alterações quando há forças sendo exercidas, sendo um objeto parado e os outros se movimentando, ok? E vamos lá. Temos que definir velocidade média. Antes de falar de velocidade média, nós temos que nos lembrarmos da posição de deslocamento em intervalo de tempo. E posição é o movimento, então deslocamento é a mudança de posição. Posição é quando fica num ponto, depois no outro, por aí vai. E o intervalo de tempo é o que é calculado no instante de tempo, que é o intervalo que é usado durante o deslocamento. O conceito de velocidade média é num certo intervalo de tempo e um quociente do deslocamento pelo intervalo de tempo levando para o percorrê-lo, para se movimentar, né? As equações de velocidade média, que é conhecido, observação. Representar a variação, usaremos o delta para representarmos a variação e a derivada usaremos o d. Isso em todos os vídeos, tá? Porque eu não sei qual é aquele negocinho lá que coloca a derivada parcial. Então, padrão, todas as derivadas vão ser representadas por d. Então, a velocidade de t1 de t2 é x2 menos x1, que é a metragem obtida por esse ponto, dividido por T2 menos T1, que é o tempo final menos o tempo inicial. Algumas vezes vai ser 5 segundos, 60 segundos, e o deslocamento já vai ter meio que definido. Então, o deslocamento vai ser lembra? O delta x menos delta t. Ou, em alguns casos, derivada x dividido por derivada de t. Podemos definir a velocidade escalar VE como coeficiente de distância percorrida no intervalo de tempo levado para percorrê-la. Eu acho que repetiu pelo intervalo, tá? Que é x1 que é a equação que é de uma escala. Então, começa com a velocidade e vai no outro. Essa a velocidade média é meio que é que nem uma escala, tá?
Movimento retilíneo uniforme. O movimento de MRU é, se a trajetória for retilínea, dizemos que o móvel está em movimento retilíneo uniforme. No MRU, a velocidade é constante. Não precisamos mais usar a palavra média, tá? Equações de MRU é xf igual a xi mais v, e que é o famoso só sorvete. Só que eu coloquei em x, que a gente está definindo uma das posições do x, mas a gente pode usar o s. Tem várias formas de representar. Também podemos usar o d, mas vamos usar principalmente x ou s, tá? O conceito de velocidade instantânea está associado a um movimento num instante de tempo. Então, vai ser um deslocamento de x no tempo de 5 segundos, do tempo do T1. Esse é o instantâneo, tá bom? A aceleração. A aceleração está relacionada à declividade da velocidade instantânea em função ao tempo, interpretada fisicamente como módulo de aceleração de móvel em questão. Então, podemos definir uma velocidade instantânea, depois de uma velocidade escalar diferente, que se altera, e daí está aqui as fórmulas de aceleração, que é, vamos usar a segunda, que é aceleração é igual a ΔV dividido por ΔT, ou ΔX dividido por ΔT ao quadrado. Podemos usar isso também, mas varia. O movimento retilíneo uniformemente variado, o movimento MRU ao longo do tempo é uma reta com aceleração constante. Então, a aceleração é constante. A aceleração já é definida como uma constante, mas essa é com constante, constante mesmo. Em algumas equações, pode ser apresentado por VF, o VI, o deslocamento e o que é o vi vovó atrás do tanque. E o vi vovó mais dois amigos. Pode ser a X também, então. Só algumas representações. Eu não vou falar tudo, então. Ok, vamos lá. Temos o movimento de queda livre, que é um movimento vertical de qualquer objeto que se move nas proximidades da superfície terrestre, com referência da força-peso e da gravidade, sendo que o movimento de queda livre é um tipo de movimento retilíneo uniformemente variado. Como usa a gravidade, então temos assim, para subida, o VF igual a VI menos gravidade vezes o tempo, e quando está descendo, VF igual VI e mais velocidade vezes o tempo. Gravidade vezes o tempo. Velocidade. Estou confundindo já. Movimento em mais uma dimensão. Faremos, para falarmos de movimento de projéteis, movimento circular, por aí vai, temos que considerar os movimentos de duas ou mais dimensões, o movimento circular uniforme, ou movimento de rotação, o próprio movimento de projéteis, e todos os movimentos em duas dimensões pode ser decomposto em dois movimentos unidimensionais ortogonais. Traduzindo, podemos dividir em dois movimentos unidimensionais, mas são de duas, tá? A gente só separa as duas dimensões. Esse vídeo está sendo rápido, hein? 8 minutos. E isso eu vou explicar mais direitinho agora. Quando envolve mais de uma dimensão, a gente pode dividir. Movimento circular uniforme é duas dimensões. É largura. Ave Maria. É duas dimensões. Só que é um círculo. Eu vou explicar mais movimentos. Temos um movimento de projéteis, que é um movimento oblíquo. Que a gente tira um projétil, ele está indo pro reto e está descendo. É tipo movimento de queda livre e um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, faz que é dois movimentos. Então, é usado queda livre, tá? Para explicar. Tanto a velocidade, tanto posição. Tá, o movimento de projéteis. O movimento de projéteis é um movimento de lançamento oblíquo.
E esse movimento é de queda livre, MRU, com o movimento de translação uniforme, que é o MRU. Um exemplo da equação, nós temos o ângulo vetor da velocidade, que é tangente do ângulo. Eu não coloquei alfa, vocês vão saber o porquê mais tarde, mas daqui a pouquinho. Podemos colocar Vy dividido pelo Vx, que pode ser definido pelo, pelo, pelos dois movimentos, tanto de translação, tanto que é usando os dois cálculos. Sendo que o vetor é o vetor x e o vetor y, que é duas dimensões de projéteis. Agora o movimento circular uniforme, que é para entendermos o MSU, ou movimento de rotação uniforme, nós temos que entender a posição angular que se calcula como o ângulo igual à dimensão do comprimento de arco dividido pelo comprimento do raio. Esse é o ângulo, tá? Pode também ser medido o ângulo, mas que é o esse sinal de ângulo, não vamos definir como ângulo, é a posição angular. A velocidade angular média pode ser definida como posição angular 2 menos posição angular 1, ou que é a movimentação, ou melhor dizendo, delta posição angular menos delta t. E o seu símbolo é o ômega. Quem vê esse Pascal vai achar que é fim do mundo mesmo, foda-se. Daí nós temos a velocidade angular instantânea, que é o limite da relação, que é o limite da relação da equação anterior, quando o ΔT tende a zero. Então, limite de ΔT tende a zero e a divisão, que é instantânea. Uma partícula em movimento circular uniforme descreve uma circunferência ou um arco de circunferência com velocidade angular constante uniforme, embora a velocidade angular não varie nesse tipo de movimento. A partícula está acelerada, que a direção da velocidade está mudando. Então, vai nesse ponto a alteração de velocidade, algumas vezes nem tanto, só alteração de tempo. Movimento circular uniformemente variado ou movimento de rotação uniformemente variado. Aqui temos a aceleração média, que é quando o círculo está constante e varia. Então, a aceleração média, que é o alfa, que é normalmente usado em ângulos, é o delta ômega dividido por delta t. A aceleração angular instantânea, limite de delta t para zero, e o delta ômega dividido pelo delta t. É a mesma palhaçada da velocidade angular. Com a diferença que, em vez da posição, está sendo usado o delta. Está usando a velocidade angular. Tem uma modificação. O MSU e o MSUV da translação e rotação. Nós temos algumas equações que para entendermos que podemos usar a posição e o raio para definir o comprimento. A derivada de comprimento igual a derivada de posição dividido pela derivada de tempo vezes o raio, também dá essa derivada de comprimento de deslocamento. Para velocidade, podemos usar velocidade que a gente usa a velocidade normal, tá? Podemos usar como exemplo o vamos lá, o ômega vezes o raio pode ser usado para determinar a velocidade, que a gente está retirando o raio, né, da jogada, para determinar a velocidade. As mesmas derivadas, daí é o raio vezes o delta ômega dividido por delta o derivado de ômega dividido pela derivada de tempo, que é o derivado de velocidade dividido pela derivada de tempo.
As mesmas coisas, só com diferença. Uma aceleração é a mesma coisa, só que tirando raio. A gente multiplica o raio pela aceleração angular e vida que segue. Aceleração circular ou centrípeta, não me lembro agora, depois eu acho que é centrípeta ou circular, vou usar os dois termos. Onde que tá? Tá no 19. A velocidade ao quadrado dividido pelo raio, ou velocidade angular ao quadrado vezes o raio ao quadrado dividido pelo raio, ou velocidade angular ao quadrado dividido vezes o raio. Equações simples. E é isso. Achei que ia demorar mais. E o vídeo foi a orientação do professor Fábio, todos os professores de física junto, do curso de física. E é isso. Uh, Se inscrevam no canal, dê um like, ative o sininho. Que mais? Uh, Comentem no chat ao vivo, na estreia, se vocês virem na estreia. Se não, comentem embaixo. Se tiverem dúvida, qualquer coisa do tipo. E é isso. Agora vamos ao encerramento. Então é isso e muito obrigado.